Nós somos o maior ativo mobilizável para garantir a soberania desse país. É a garantia do sistema de proteção social àqueles que doam a sua vida todos os dias. Nós trocamos a possibilidade de vida pela soberania diária. A própria regra estabelece idades diferenciadas entre homens e mulheres. E por quê? Que exatamente para as polícias militares teriam que ser a mesma idade. Eu reputo que esta casa, senhor presidente, ela possui N comissões e principal delas, a permanente, a Comissão de Constituição e Justiça, o segundo maior colégio eleitoral da casa. Mas indiscutível e indissociavelmente, em se discutindo segurança pública neste país, eu reputo sendo esta comissão como aquela que pode deixar o seu legado para as instituições militares de todo o Brasil. Então, a responsabilidade que Vossas Excelências possuem nos ombros é uma responsabilidade de representar 500 mil homens, fora os seus familiares. Sabemos que a comissão ela não é por todo e completa apenas por militares. E eu não tenho dúvida que o trabalho que Vossas Excelências têm feito no debate, no dia a dia, essa comissão só visa, neste exato momento e nesta audiência pública, ouvir um pouco daquilo que já é por demais conhecido para os senhores e senhoras. Nós temos acompanhado o trabalho qual tem sido feito na defesa da categoria como um todo. Se nós tivermos que discutir o aspecto legal, as Forças Armadas são uma instituição apartada da União. Mas o que nós estamos aqui a discutir é a pertinência da nossa emenda ao PL 1645. Nós não podemos desconsiderar que a União cuida das suas Forças Armadas, mas não podemos desconsiderar também que, se fosse necessário, faríamos a inclusão aqui ao Decreto 667, a Inspetoria Geral de Polícia. Eu acho que não cabe isso, porque os senhores são por demais conhecedores. Acho que não precisamos perder tempo com essas questões. Se aqui estão, é porque esse tema já é por demais debatido. Então, a responsabilidade que nos cabe aqui é dizer e dividir e compartilhar com os senhores, principalmente aqueles que não são ligados à segurança pública, que garantir o sistema de proteção social aos policiais e bombeiros militares, às pensionistas, é reconhecer que esta instituição que garante a governabilidade e a segurança desse país, nada mais é do que fazer justiça. Poderia dizer e mencionar, eu acho que também não vale a pena perder tempo com isso, porque nós estamos acompanhando, e não muito raramente, as garantias, as GLOs, garantia da lei e da ordem, quando as Forças Armadas atuam conjuntamente com as polícias militares. Por certo? Eles têm o seu sistema de proteção, por que ficarmos de fora em apartado dessa discussão? Não faz sentido. O momento de fazer história desta casa é neste momento, é agora. Nós não queremos aqui criar uma dissidência entre aqueles que representam o povo legitimamente eleitos com aqueles que processam diuturnamente a segurança nos estados, nos mais de 5.575 municípios. A democracia impõe um preço, e o preço é respeitar os seus profissionais, e neste momento em especial, com o regime e o nosso sistema de proteção social. Nós não estamos aqui a discutir se aposentadoria por tempo de serviço. O que nós estamos aqui a discutir é a garantia do sistema de proteção social àqueles que doam a sua vida todos os dias. Indiscutivelmente, todas as profissões, nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, eu não gosto de usar essa expressão, que eu acho que ela é reduzir, Coronel Marlon. Todo mundo, quando sai de casa, não sabe se volta. Primeiro, que não depende de mim, mas por certo, e não ignoro, que a nossa profissão, sim, ela nos impõe um risco que nenhuma outra profissão impõe, exceto as Forças Armadas quando em guerra. Se estamos aqui a garantir para as Forças Armadas que merecem, que cuidam da nossa soberania, que, se necessário for, trocarão as suas vidas pela soberania nacional, o dia a dia nosso, deputado, é o mesmo. Nós trocamos a possibilidade de vida pela soberania diária, pela paz social diária
em todos os 5.575 municípios. Então, não há que se discutir, a nosso juízo, e data vem aquele que eventualmente discorda, que há uma pertinência total, absoluta com o tema, a inserção da nossa emenda no PL 1645. E devemos levar em consideração, e o principal, é que esse texto, essa emenda, foi construída a várias mãos. Envolveram os parlamentares militares, envolveram as entidades de classe de oficiais de praça, ou seja, não há dissidência na construção desse texto. Sabemos que há uma independência entre os poderes, o chamado check and balance, os freios e contrapesos, e sabemos que se o governo quiser honrar sua palavra, ele nos apoiará nesse projeto. Nós sabemos como as coisas funcionam. Conhecemos o Estado-Maior das Forças Armadas, conhecemos as forças. O que nós pedimos aqui agora é que, para que as Forças Armadas nos apoiem nesse projeto, que nos apoiem, entenda a pertinência. Porque não adianta, nós possuímos aqui vários deputados parlamentares militares, e nós sabemos que do outro lado também existem militares, que são as Forças Armadas, o ENFA. O que nós precisamos deles agora é entender a pertinência, porque nós sabemos como o jogo político funciona. Dentro dessa casa pode dizer sim, estou contigo, e do outro lado dizer que não. Então o que nós precisamos é de tranquilidade, o que nós precisamos é de transparência nas nossas ações, e se tivermos que enfrentar algum ponto específico na nossa emenda, que o façamos sem problema algum. Que o façamos com maturidade, com responsabilidade. Não se trata aqui de discutir privilégios. Em hipótese alguma, essa fase foi superada. E nós queremos crer e acreditar que Vossas Excelências têm o interesse de aprovar essa medida quando admitiram na PEC 06 a alteração do artigo 22, inciso 21, quando trouxe para a União, para a Constituição Federal, discutir sobre pensão e inatividade. A simetria que nós defendemos, que a ANASPRA defende, ela é tão única e exclusivamente nesse sistema de proteção social. O que nos interessa é a paridade, a integralidade e a pensão. A outra parte que diz respeito ao 1665, que é uma reformulação administrativa das Forças Armadas, que ela continue lá. Nós não queremos, como diria lá em Minas Gerais, no bom termo, nós não queremos meter o bedelho onde não somos chamados. O que nós queremos, do ponto de vista do 1645, é a garantia do nosso sistema de proteção social, nada mais que isso. Nós não queremos interferir, nós não queremos elevar nossa régua, a régua das Forças Armadas, para discutir a reestruturação de carreira, como é o 1645, o faz muito bem, o reconhece o papel das Forças Armadas. Então, o que nós precisamos, o que nós vemos aqui, e aí a mesma linha do que disse o nosso companheiro Cláudio, nós somos milhares de famílias a depender dos senhores aqui. Os senhores terão a oportunidade de entrar para a história como aqueles que nos garantiram, aqueles que garantirão o futuro das gerações, daqueles que dão a vida no dia a dia, em nome da segurança pública desse país. Esta comissão tem um papel fundamental, nós sabemos como que a casa funciona. Se ela sai daqui com a sua aprovação, se aqui é costurada, é óbvio que o plenário ele é soberano e ele pode derrubar tudo que ocorre aqui nessa comissão. Mas sabemos também que esse tema já está por demais debatido. E que essa existência de uma comissão especial desse tamanho, que ela faça a discussão nas outras comissões, nós esperamos sim o apoio incondicional à pertinência do que aqui estamos a discutir. Poderia aqui adentrar mérito em outras questões. Eu sei que o Coronel Marlon vai falar sobre um outro posicionamento, porque senão nós nos tornamos repetitivos. Poderia dizer que a ANASPRA também representa mais de 500 mil policiais e bombeiros militares. Todos nós representamos. O CNCG representa, a FENEM representa, a NERB representa, a ANASPRA representa, a Associação em Minas Gerais que nós presidimos representa, porque nós somos um corpo único. Não existe, o que precisa ficar claro, eu imagino que todos nós já sabemos disso, mas para a sociedade civil que nos ouve e nos acompanha nesse momento, é que não existe ex-policial militar. Não existe ex-bombeiro militar.
Nós somos policiais e bombeiros até na sepultura. O que existe é a transferência do serviço ativo para a função que agora estamos denominando em Minas Gerais de veteranos. O exemplo muito claro disso tivemos no início deste ano, quando diversos policiais militares no estado do Ceará foram requisitados, convocados, chamados para defender a sociedade. A sociedade civil, professor, quando estes aposentam de fato e de direito. Nós não. Aqueles militares, para quem não sabe, que foram convocados a prestar o seu serviço para a sociedade cearense, se ele assim não tivesse feito, ele teria cometido um crime. Ele teria cometido crime, seria preso. Então eu não discuto sequer a idade aqui de tempo de serviço. Porque não adianta eu transformar isso para 35 anos, porque serão sempre 35 anos de maiores contribuição, de eventuais estados de promoção. O tempo de serviço, para mim, é secundário. Mas ainda assim, se tivermos que discutir o tempo de serviço e a simetria, vários são os estados em que a mulher aposenta, ou ela é transferida em alguns estados na atividade. Nós, em Minas Gerais, ela passa a função de veterana com 25 anos de serviço. E todos nós sabemos, na sociedade, a própria regra estabelece idades diferenciadas entre homens e mulheres. E por quê? Que exatamente para as polícias militares teriam que ser a mesma idade. É fato, é concreto, que as Forças Armadas exercem um papel fundamental. Por isso é que somos chamados Forças Auxiliares e Reserva, porque as Forças Armadas hoje, o Exército Brasileiro, quando nós tivemos aqui recentemente, eu acho que o Coronel Marlon estava, uma discussão para discutir a lobby, e estava lá um Coronel Terra, representando a IGPM. Apenas 20% das Forças Armadas são efetivas, o resto é tudo contratado. Então a mulher pode trabalhar 10, 15, porque 10 anos ela vai ser deposta daquela função que exerce. Mas as polícias militares não. Se precisar hoje, Deus queira que não, nós somos o maior ativo mobilizável para garantir a soberania desse país. Então nada mais justo do que entender a pertinência da emenda apresentada com o PL proposto. E inclusive, porque se nós superamos na PEC 06 qualquer outro debate, lato sensu entende-se que estaria inserido no 1645, porque a reforma dos militares, da Previdência dos Militares, viria no projeto apartado. Então, se nós não fomos incluídos na PEC 06, entendeu o Estado, e aí entendeu os senhores que são parlamentares, que deveríamos estar em outro objeto. E esse outro objeto nada mais é do que o PL 1645. Então, sem querer alongar, agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar o Cláudio, pela sua explanação. Vamos ouvir o nosso coronel. E agradecer a oportunidade. Mais uma vez, Excelência. É pertinente o tema, a nossa emenda com o tema proposto. Muito obrigado a todas e todos.